suprir todas as necessidades. Mas não estou reclamando, porque Deus tem suprido. Amém. Muitas vezes, eu só estou falando para vocês que assim, às vezes você chega e fala assim, Rosa, me empresta 10 reais, a Rosa vai falar assim para você, não traz, eu não tenho 10 reais. Você fala, nossa, não, gente, é a realidade de muita gente. Tem gente que não tem 10 reais no bolso. Paciência, mas tem um dia que a gente tem, não é verdade? Hoje a gente não tem, amanhã Deus vai providencia. Às vezes a compra do mês não dá, mas às vezes sobra. É verdade ou não é? Essa sobra é a bênção de Deus que você pode distribuir para outras pessoas. Porque, bom ou ruim, Deus ele tem suprido as nossas necessidades. Tem ou não tem? Amém. Amém. E é isso, é amar ao próximo. O dia que a gente aprender o verdadeiro significado do amor, quando eu falo a gente, eu estou falando de mim. Porque muitas vezes eu não tenho 10 reais no bolso. Mas às vezes quando eu tenho, eu vou lá e compro pizza. Olha, em vez de ajudar alguém. Não estou dizendo também que a gente não pode comer pizza. O que eu estou dizendo é que a gente esquece da necessidade das pessoas quando a gente tem um pouquinho a mais. Só que a fome está ali, a necessidade está ali. E é muito pior quando as pessoas estão ao nosso lado, bem pertinho da gente. A gente precisa amar o próximo. E amar de prática, não é de teoria. E eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim. Porque se a gente prega uma coisa que não serve para a gente está aqui sendo hipócrita. E quando eu falo, eu estou falando de mim. Porque é o que eu falei, muitas vezes quando sobra, em vez de eu ir comprar mais 5 quilos de arroz e colocar aqui na asa, eu pego e vou comprar pizza. Então eu estou falando de mim. Então o maior dos mandamentos é esse. É a lei do amor, amar ao próximo. E ele diz, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. E ele diz mais lá em João, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E amar não é eu chegar aqui e dizer para você, aqui, ó, Wagner, feliz sábado. Não. Amar é agir. Amar é agir. O Espírito de Profecia fala, o adorador de Deus verificará não poder ele nutrir uma fibra de raiz de egoísmo. Desculpa, eu estou lendo de novo. É aqui. Os anjos de Deus contemplam. Li errado de novo, mas agora vai dar certo. Agora vai dar certo. É que está no celular, eu não consegui imprimir o sermão, então apaga aí, está muito pequeno para eu ler, mas agora vai dar certo. É o óculos. O óculos, é isso, não? Qualquer ser humano que necessita da nossa simpatia e dos nossos préstimos é nosso próximo. Os sofredores e desvalidos de toda a classe são nosso próximo. Quando suas necessidades são trazidas ao nosso conhecimento, é nosso dever aliviá-los, tanto quanto nos seja possível. Devemos cuidar de todo caso de sofrimento e considerarmos a nós mesmos como instrumentos de Deus para aliviar a necessidade ao máximo das nossas possibilidades. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Sem o exercício desse amor, a mais alta profissão de fé não passa de hipocrisia. Se eu não pratico amor, o Espírito de Profecia está dizendo que eu sou hipócrita. Nós não podemos ser como os fariseus, que iam adorar no templo, bonito, sabe, bem feito, enquanto as pessoas pediam esmolas na escadaria dos templos. Nós não devemos ser desse jeito. A gente deve praticar amor. Quarto, vamos prosseguir para dar tempo da gente fazer tudo. O sacerdote e o levita. Muitas vezes, como a gente falou aqui no começo do culto, aqui, quem eram os sacerdotes e os levitas? Eram os doutores da lei, né?
eram nós, os adventistas do sétimo dia. O que eles fizeram? Eles passaram de lado. Como eu falei, eu acompanho uma menina, não vou lembrar o nome dela, na rede social. Ela dá assim, um monte de roteiro de turismo, assim. Não tem um centavo, então a gente olha para a gente poder se alegrar, né? Saber que tem lugar bonito nesse mundo, né? E aí, esses dias eu estava vendo um vídeo dela, e ela se juntou com uma turma, e eles pegaram aí um monte de 500 marmitex. Lógico que eles têm dinheiro, então a gente, o que eu falei, a gente age de acordo com as nossas condições. Mas Deus, Ele provê recurso quando a gente quer fazer. E ela fazendo a distribuição de marmitex. Conseguiu uma parceria com um restaurante, acho que de Campinas. E eles levaram, junto com o marmitex, 500 donuts. Na caixinha, a coisa mais linda, assim. Isso alegra o dia de uma pessoa. Né? É um mimo. Para quem já está na rua, quem está debilitado, isso é um prazer. Então você vê que as pessoas estão aí fazendo a obra. A Bíblia diz que quando a gente se calar, o que vai acontecer? As pedras vão clamar, as pedras falarão. É isso que está acontecendo. A gente pode até não fazer, não cumprir a nossa missão. A gente pode até não fazer o nosso trabalho, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não vai ser considerado inocente por isso, porque outra pessoa fez. Eu não supri a necessidade de algum irmão meu da igreja, eu sabia. Mas foi, mas tudo bem, olha, Caio estava precisando de uma cesta, eu sabia disso, porém, mas fulano, mas a Rosa já deu. Mas quem soube primeiro? Quem soube primeiro não vai ser inocentado, porque a Rosa deu a cesta. Então é isso que a gente pode. As pessoas aí. Tem uma senhorinha lá na Praça de Miriam, eu vi uma vez, não sei se ela continua fazendo trabalho, eu estava esperando o ônibus lá, sabe que eu morava lá no Jardim de Acurá faz um tempão. E aí eu trabalhava aqui em Moema, e eu descia, pegava um bandeiro, descia lá e pegava o Acurá lá para ir para casa. E aí eu vi uma senhorinha, ela vai com a sacolinha de mercado, com as marmitinhas. Provavelmente ela vai sozinha, ou ia, como eu falei, como faz tempo que eu não sei, mas enfim. E aí ela vai dando as marmitinhas para o pessoal que fica ali na Praça do Miro. A gente foi distribuir, vocês nem foi com a gente, ali tem bastante gente, tem época que tem muita gente. E ela ia aí fazendo, o trabalho de Deus está sendo feito. Mas quem foi chamado para fazer o trabalho de Deus? Foi o povo de Deus, foram os remanescentes de Deus. E quem são os remanescentes de Deus? Sou eu espero ser. Espero estar lá, prontinha. Hoje eu estava falando com a Marcos, eu falei assim, olha, eu não sei se eu vou para o céu não, mas eu quero ir. E eu estou lutando. Cai, às vezes rala o nariz todo, a gente cai, né, bastante. Se rala toda, rala o nariz, mas a gente levanta e vai, né, porque a gente quer estar lá. Então, o trabalho de Deus é para ser feito pelo povo de Deus, porque mais do que marmita, essas pessoas precisam conhecer a verdade que a gente conhece, e é uma verdade que esse povo que está lá fora não tem. Eles não têm, eles vão dar uma marmita para, é o que eu falei, para quem está marcando, não importa para onde veio. Mas se vai uma marmita e uma oração, quem está saindo para a gente sabe, tem gente que pede. Vocês são da igreja? Sim, vocês podem orar. Você não sabe, a gente distribui livros. Claro que muita gente vai jogar aqueles livros fora. Mas se a gente distribuir 100 livros e uma pessoa ler e aceitar, valeu a pena ou não valeu? Valeu a pena. Quem convence sou eu? Não. Quem convence é o Espírito Santo. E é isso que a gente tem que fazer. Você é chamado para ir. Vai. Esses dias chegou um moço lá tem brechózinho que é na minha garagem. E aí chegou um moço. Eu tinha escutado um sermão na sala 57. E aí Deus falou assim, agora que eu vou ver se tu realmente ouviu, se tu estava dormindo. E aí chegou um senhorzinho lá, olha gente, olha, que situação. Aí ele falou assim, eu quero esse terno, esse aqui e esse aqui. Gente, mas o cheiro era insuportável. Aí eu falei, moço, esse terno vai ficar grande no senhor. Já pedindo a Deus que ele saísse, né? Aí ele virou para mim, olha como Deus usa quem ele quer. Deus usou uma rua para falar, né? Então é uma imagem. E aí o moço
moço disse assim, ele disse assim, lógico que ele não tinha dinheiro, mas ele disse assim para mim, moça, me trata direitinho, eu estou querendo comprar. Eu entendi que eu não estava tratando ele direitinho. Né? Mas claro que isso não podia ser também, né? Aí eu sei que ele fez eu colocar lá umas roupas lá e ele disse assim, eu vou pagar um cartão de crédito. Senhora, eu digo, aceito. Aí eu sei que no final das contas, ele me deu um cartão e estava todo tempo dando que o cartão estava bloqueado. Aí me deu uma ideia e eu falei assim, moço, qual é seu nome? Aí ele falou o nome lá, o nome do cartão era completamente diferente. Aí eu falei, tá bom. Mas aí ele começou a conversar. Passou quase meia hora lá conversando. Aí eu fui acalmando o meu coração. Porque eu entendi que aquela pessoa, ele não ia comprar, né? Como de fato não comprou. Mas eu fui conversando com ele direitinho, fui conversando. Aí depois ele saiu numa boa e disse assim, guarda as roupas que eu vim buscar, tá bom? Eu falei, tá bom. Quando ele saiu, eu tenho tudo de volta no lugar. Mas eu consegui ter um momento de conversa. De repente, aquele cheiro, eu já não sentia mais tanto, sabe? Deus, ele vai capacitando a gente, sabe? O que você precisa entender? Que a gente que tem um perfumezinho da Natura, do Boticário, eu só posso usar esse. Quem tem um Carolina Herrera, ótimo. Eu só posso usar esses, né? E olhe lá, isso. Mas nós que usamos o perfuminho da Natura, né? Nós somos tão importantes para Deus como essas pessoas que não usam perfume nenhum. O cheiro é ruim? É. Mas o cheiro do nosso pecado também não é nada agradável às narinas de Deus e Ele nos aceita. Vocês entendem como vai fazendo a diferença? Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Durante toda a minha vida, a minha irmã falou assim, minhas irmãs todas são enfermeiras, né? Todas elas são da área da saúde. E a minha irmã sempre falava para mim, eu trabalhei a minha vida inteira em casa de família, olha a diferença. E ela falava assim, faz um curso de enfermagem que eu te ajudo. Eu falei, eu não tenho estômago, estrutura para isso. Então não é fácil. Mas Deus, aos poucos, Ele vai capacitando a gente. Chega uma hora que você chega perto dessas pessoas e automaticamente Deus vai acalmando as suas narinas, vai acalmando o seu coração e você consegue lidar com essas pessoas. Quando você entende que você não é melhor do que elas em nada, que você só teve mais oportunidade, mas as nossas oportunidades são para ajudar as outras pessoas, não são só para os nossos próprios benefícios. Se eu posso colocar o meu filho numa escola particular, dar do bom e do melhor, tudo bem, mas isso não vai eximir a minha responsabilidade com outras pessoas que não são da minha família. Eu tenho responsabilidade com o meu próximo, não só a responsabilidade financeira, mas eu tenho principalmente a responsabilidade espiritual. Mas tudo começa pelo estômago, né? Tudo começa pela barriga. Irmã, eu estou me lembrando, sabe de quê? Eu acho que algumas pessoas aqui devem ter lembrado assistindo esse episódio, né? Tem que amar essas pessoas. Amar, né? A gente tem que amar, né? Gostar, a gente, é uma questão de gosto. Você não tem que estar perto de todo mundo, você não tem que gostar de todo mundo, mas amar, você é obrigado a amar todo mundo. E quando você aprende a amar do jeito que Jesus realmente determina que a gente tem que amar, você suporta algumas coisas. É como eu falei, quem somos nós? Se a gente for fazer, se você parar, eu estou falando aqui de mim e olha, se eu fizer uma autoanálise, o que é que vai sair, o que é que vai restar para Deus? Primeiro que nada do que eu fizer vai fazer Deus me amar mais nem menos. Mas se fosse assim, se a gente fosse pensar, grosso modo, com os nossos olhos humanos, e a gente fosse avaliar as pessoas, aliás, se Deus fosse avaliar a gente do jeito que a gente avalia as pessoas, o que ia sair? Sabe, a gente tem que entender que todo sacrifício de Deus não foi por mérito. A gente não faz as coisas para as pessoas porque elas merecem. A gente faz porque a gente é cristão, porque a gente escolheu amar a Deus. E quando a gente escolhe amar a Deus, porque amar a Deus é uma escolha. A gente falou isso aqui na Escola Sabatina, né? Você foi criado livre. Você pode ou não fazer. Você pode ou não amar a Deus. Amar a Deus é uma escolha. Mas quando você escolhe amar a Deus, você se entrega para que o Espírito Santo atue, não é fácil. Gente, ó, eu, por exemplo, me amar não é fácil não, né, Rosa? Não é fácil, eu sou muito chata.
Eu sou extremamente chata. Se eu for perguntar para os meus filhos, pensa que uma pessoa difícil de conviver sou eu. Sabe? Mas eles têm que me amar. Jesus não deu. Tem que amar. Não é fácil amar o ser humano. Não é fácil a gente amar o ser humano. Você pegar uma pessoa com hábitos, costumes diferentes, cada um quer as coisas do seu jeito, e juntar todo mundo na mesma igreja. Olha o tamanho da nossa igreja. Aí junta, faz um caldeirão com assim, um monte de gente diferente. É fácil? Não. Quem disse que seria? Aonde é que está na Bíblia que seria fácil amar? Não é. Não é. O que eu faço? Por que eu tento amar as pessoas? Porque eu sei que eu sou insuportável. Então as pessoas me amam. Tem gente que me ama. Eu sei, não é possível. Vocês entendem o que é a prática do amor? Não é mérito. Ninguém ama ninguém por mérito. Nós não somos amados por Deus por mérito. Não há nenhum mérito em nós. Vamos lá. Estamos chegando no final. Os anjos de Deus contemplam a aflição de sua família na terra. Estão preparados para cooperar com os homens em aliviar a opressão e o sofrimento. Em sua providência, Deus levará o sacerdote e o levita a passarem pelo caminho onde jazia a vítima dos ladrões, a fim de... Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui. A fim de verem a necessidade que tinha de misericórdia e auxílio. Todo o céu observava para ver se o coração desses homens seria tocado de piedade pela desgraça humana. Foi providência divina que eles passaram por ali. Deus colocou aquele levita e aquele samaritano ali para provar o coração deles, para ver se de alguma maneira eles iam sentir misericórdia. E muitas vezes Deus dá recursos para a gente, e a gente usa os nossos recursos para a nossa própria perdição. Sabe por quê? Porque o que Deus dá para a gente é para ver se a gente tem compaixão pelas pessoas, se a gente sofre, se a gente tem prazer em ajudar. E ver a desgraça humana, porque o ser humano está num estado de miséria, de desgraça, e isso não é obra de Deus, isso é obra do inimigo, mas nós estamos aí para amenizar, para resolver, não, porque a única solução disso é Cristo, mas a gente está aí para amenizar. E providencialmente, muitas vezes Deus dá recurso para a gente, e a gente usa os nossos recursos para a nossa própria petição. Assim como o samaritano, assim como o levita e o sacerdote foram colocados lá, e isso causou a ruína deles, porque eles não se compadeceram. Muitas vezes isso acontece com a gente também. E quem foi que socorreu aquele homem? O samaritano, o desprezado. A gente nem vai entrar muito nesse mérito, porque a gente já falou sobre isso. Mas foi um excluído. E muitas vezes a gente olha para as religiões aí, e eu também não quero nem entrar no mérito religioso. Não. O que eu quero entrar no mérito é da nossa autossuficiência. Muitas vezes a gente olha para essas pessoas aí fora, fazendo essas obras, e a gente acha que essas pessoas não vão para o céu porque elas não guardam sábado. A gente acha que essas pessoas elas não vão para o céu porque elas não creem na Trindade, porque muitos não creem. A gente não acha que elas não vão para o céu porque não tem doutrina. A gente se acha autossuficiente, uma religião autossuficiente porque a gente tem doutrina. Mas só que a doutrina não salvou ninguém, porque se salvasse, Deus não chamava, Jesus não chamava os fariseus de hipócritas, porque eles tinham doutrinas. Então, a gente precisa parar de olhar para as outras pessoas com desdém. Muitos de nós, e que Deus tenha misericórdia que não seja eu, vamos dar o nosso lugar para essas pessoas que hoje em dia a gente desdenha. Irmã, não adianta nós termos doutrina, nós não respeitarmos. Há almas pobres e tentadas que necessitam de palavra de simpatia, atos ajudadores, há viúvas que carecem de simpatia e assistência, há órfãos aos quais Cristo ordenou aos seus seguidores que recebessem como legado de Deus
muitas vezes são abandonados, podem ser maltrapilhos, grosseiros, mas são propriedade de Deus, foram comprados por preço, e os seus olhos, e a seus olhos são tão preciosos quanto nós, como mordomos seus, somos responsáveis por eles. Não interessa o quanto esteja fedido, maltrapilho, eles são tão importantes para Deus como nós, e eles são a minha responsabilidade. As pessoas daqui de dentro da igreja, que muitas vezes não têm o que comer, são a minha responsabilidade. E olha aqui, a gente aqui não está fazendo apologia a não ter nada, tá? Não. E nem dizer assim, não, você vai lá, vai deixar de comprar o que você gosta e vai dar tudo. Apesar que Deus disse lá para o jovem rico, vai, vende tudo, Jesus disse, né? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, né? Mas não é esse o caso aqui. O que a gente está falando aqui é de repartir. E não é nem de mau modo, porque é um pouco. Se eu der um pouquinho, a Dalvinha dá um pouquinho, a Rosa dá um pouquinho, né? A gente vai juntando, e como dizem por aí, né, devagar se vai ao longe, né? E quando a gente pensar que não, a gente já fez uma grande obra. É trabalho de formiguinha mesmo, né? O nosso trabalho é trabalho de formiguinha mesmo, é um pouquinho de cada, mas olha, vocês já leram sobre o trabalho das formigas na Bíblia? Quando Deus exalta o trabalho das formigas, é assim, é trabalho de formiguinha mesmo, mas o que não pode é parar, isso não pode. A gente não pode se acomodar com isso aqui, ó. Pregação, ritual, é muito bonito, nós precisamos congregar, que também ninguém está fazendo apologia a você sair da igreja, né? Porque vai dizer, a irmã foi lá para frente para o púlpito e disse que a gente não precisa mais ir na igreja. Congregar é bíblico. Jesus ia para a sinagoga, os discípulos iam para as sinagogas. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando é de sair da nossa zona de conforto. E como o próprio nome diz, quando se acha zona de conforto, para você sair é difícil, dói, machuca. A gente abre exceções, a gente tem perdas, mas nada que o céu não pague. Nada do que você perder aqui para ajudar o próximo ou por você mesmo não vai ser menos do que o céu vai poder te recompensar. E a gente entra no final da nossa pregação, falando das qualidades do samaritano. 7 coisas que o samaritano fez. Ele viu o homem e teve compaixão dele. Aproximou-se com empatia. Ah, essa tal de empatia. Olha, não só na vida religiosa, não só para você suprir as necessidades dos outros, mas em todos os âmbitos da vida. Como nós seríamos melhores se a gente conhecesse o verdadeiro significado dessa tal palavra, essa tal empatia. Você se colocar no lugar dos outros, sabe? Você saber que o que dói nos outros, quando for com você, vai doer também. Foi isso que aconteceu. O samaritano, ele teve empatia. Ele provavelmente, se você for ler a história do samaritano, ali o contexto da história, fala que por ali onde ele passava realmente era um lugar perigoso, mas eles cortavam o caminho, enfim. Ele deve ter pensado assim, bom, hoje foi esse homem, amanhã pode ser eu, quando eu estiver vindo por aqui. E eu vou querer, lógico, que alguém faça a mesma coisa por mim, porque a Bíblia diz que um homem foi deixado quase morto, semi-morto, não foi isso que a Bíblia disse? Então assim, eu preciso ter essa tal empatia. Eu preciso entender que hoje eu estou numa situação confortável na minha casa. Amanhã vai vir, né? E a gente precisa pensar nisso. Fez curativos nas feridas, levou em seu próprio cavalo. Quando foi que nós abrimos mão do nosso eu, do que é confortável para a gente, para ajudar os outros? Né? Quando foi que nós demos o nosso próprio cavalo para alguém e andamos as milhas a pé? Colocou-o numa hospedaria e pagou 2 denários aos hospedeiros.
são as mãos que ajudam. A Madre Teresa de Calcutá fala que mãos que ajudam são mais sagrados do que o quê? Do que lábios que rezam. Você pode rezar o tanto que for, você pode orar o tanto que for. Se você não ajudar, a gente volta aqui para o que a Bíblia diz. A nossa fé não passa de hipocrisia. Mãos que ajudam são mais sagradas do que lábios que rezam. É difícil para esse homem, gente. O que nós temos feito com nossas mãos? Moisés tinha um bordão e com ele libertou o povo do Egito. Com uma funda e uma pedrinha, Davi derrotou Golias e livrou o povo da vergonha e da humilhação. Com 5 pães e 2 peixes, um garoto ajudou a Cristo a alimentar uma multidão. Com apenas uma agulha, Dorcas fez centenas de roupas para vestir as viúvas de Jope. Com suas mãos, o bom samaritano curou as feridas daquele homem e o abençoou grandemente. Aquele samaritano representa quem? Quem é aquele samaritano? Quem é? É o próprio Jesus. Aquele samaritano representa Jesus, que também nos achou quase a morrer e com suas mãos nos salvou. Na história do bom samaritano, Jesus ofereceu uma descrição de si mesmo e de sua missão. O homem fora enganado, ferido, despojado e arruinado por Satanás. Isso lembra alguma coisa, né? A gente olhando para a nossa vida, lembra alguma coisa? Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Que dizem. Achou-se quase a morrer e tomou-nos ao seu cuidado, curou-nos as feridas, cobriu com suas vestes de justiça. Seu próprio exemplo diz aos seguidores: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, e que vós também vos amem uns aos outros. Eu queria encerrar com vocês lendo Mateus, para a gente encerrar mesmo. Mateus no capítulo 25, assim nós chegamos ao fim. Mateus no capítulo 25, a partir do verso 31. Amém? Alguém precisa de misericórdia? Não. Então vamos lá. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei, respondendo, lhes dirás: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, porque tem para todo mundo, tá? Tem para quem está para a direita, tem para quem fez e tem para quem não fez também, né? Porque Deus é justo, né? Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Você sabe que de vez em quando eu vou parar aqui e fazer uma pausa, é coisa rápida, a gente já está meio-dia, eu prometo que a gente vai acabar meio-dia e 1. Eu sempre falo, às vezes eu fazia para os meus filhos e eu falava: vocês já pensaram, não existe palavra pior para se ouvir da boca de Jesus? Não vai existir.
Você está ali tanto que Jesus dizia para você afastar-vos de mim, você é chamado de maldito pela boca do próprio Criador. Simplesmente porque você negligenciou a obra da salvação de outras pessoas. Porque você achou que você ter algo, você ter conhecimento, você ter teoria. Porque eu achei que a minha teoria ia me salvar. Eu vou ouvir da boca de Jesus, você se afastar de mim, maldito. Você já pensaram que dura a palavra essa para a gente ouvir da boca de Jesus? Depois da gente ter conhecido tão grande verdade. E aí ele diz: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiros, não me hospedastes, estando nu, não me visitastes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E lhe perguntaram: Senhor, quando foi que tivemos com fome? Sendo forasteiros, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. E aí vem a pior parte: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Que nós vamos para a vida eterna. Somos menores, por menor que seja, Deus, Ele pagou o preço por qualquer um de nós, qualquer ser humano. Uma vez eu vi um pastor pregar, e isso nunca saiu da minha cabeça, que ele disse assim: não importa onde você veja o ser humano, não importa onde você veja, você não tem o direito de dizer que aquela pessoa não tem mais jeito, porque ele é tão candidato ao céu quanto você. Só não tem jeito para a morte. Se eu morrer, acabou comigo. Assim funciona. Mas enquanto a vida há esperança. Não sou eu que tenho que julgar quem tem meritocracia ou não para estar no céu. Eu convido você a participar do nosso mutirão de Natal. Se cada um fizer a sua parte, nós somos em quantos aqui, Thelma? 80 alguma coisa. Nós já temos aí garantido 80 quilos de alimento, pelo menos. Mas aí a gente tem mais uns 80 vizinhos, uns 80 irmãos, parentes, assim, familiares. E aí a gente vai só o quê? Só multiplicando. Só multiplicando. A gente tem mais uns 80 amigos no trabalho, na escola, nas redes sociais. Coloca lá que você está precisando. As pessoas, ainda existe muita gente boa nesse mundo. Com um coração bom, disposto a ajudar. E deixa eu falar para vocês, não é daqui de dentro só ou só daqui de dentro. As pessoas, às vezes as pessoas não têm coragem de ir lá e fazer, mas elas gostam de ajudar. E a gente se aproveita disso, né? Nesse sentido, a gente gosta de se aproveitar da boa vontade das pessoas. Não é não, Thelma? Thelma que eu diga. Thelma, eu penso que não, a gente faz uma campanha, a Thelma chega aqui com um monte de coisa. Pedir para o meu vizinho, pedir para o meu irmão, pedir para o não sei o que, pedir. E chega. Quando pensa que é isso. Eu fiz um trabalho para um conhecido e ele falou quanto que é. Eu falei assim: não vou te cobrar agora não. Perigo, Eu esqueci de pedir e ele me lembrou: cadê a campanha? Eu falei: tá chegando. Fala para ele que chegou até. Chegou a campanha. Oficialmente hoje nós lançamos o mutirão de Natal. Participe com a gente. Se você não quiser participar para ir para a rua, nem todo mundo pode, pede um quilo de alimento para o seu vizinho, vem aqui colocar uma marmita. Mas seria bom que todos nós, pelo menos uma vez, tivéssemos contato com as pessoas lá fora, para a gente entender quanto a gente é abençoado, o quanto nós somos agraciados por ter a nossa cama quentinha, sabe? Às vezes eu passo algumas dificuldades, mas cada vez que eu durmo, que eu me deito, e vejo assim, às vezes está um frio danado lá fora, mas eu consigo me aquecer. Eu sou tão grata a Deus, mesmo pelas dificuldades. E quem não tem, né, gente? A vida não está fácil para ninguém, vamos combinar, não é não? Não está fácil para ninguém, né? E daqui para frente, vamos entender, vai piorar, tá? Não estou querendo assustar vocês não, tá? Mas é o que a Bíblia diz. À medida que Cristo for se aproximando, as coisas vão só piorando. Mas enquanto Deus estiver nos sustentando e nos mantendo, vai estar bom, não vai estar não? Amém. Então que Deus nos abençoe. Que nós sejamos realmente missionários, voluntários. E como aqui diz, até que Ele venha. Mas
solidários e mais missionários. Até que ele venha. Porque, como eu já disse para vocês, a fome dói demais. Desculpa, eu tinha dito que eu não ia chorar, eu até que consegui me segurar bem, né? Mas a fome dói demais. Dói pra gente que é adulto. Agora vocês imaginem pra criança. Eu não consigo entender o que se passava na cabeça da minha mãe. Quando ela via gente com fome. E não conseguia fazer nada por isso. Né? Então, assim, hoje a gente é abençoado. Meus filhos, graças a Deus, nunca passaram por isso. Nunca passaram por isso. A gente já teve como tem muitos momentos de dificuldade. Mas eu nunca tive o desprazer, nunca senti a dor de dizer para os meus filhos, hoje eu não tenho. Graças a Deus. Deus assim tem me abençoado muito, como eu tenho certeza que tem abençoado cada um de vocês. Então assim, vamos agir mais. Agir não só por quem está na rua, como o próprio irmão fala, não estou falando aqui de quem está na rua. Eu estou falando do nosso próximo. Às vezes nem é ninguém da igreja, é um vizinho da gente que não tem o que comer dentro de casa. Vamos começar a ler as entrelinhas, olhar ao redor, ver o que é que está acontecendo com as pessoas. Às vezes, eu disse que eu ia encerrar e vou encerrar mesmo, mas eu só quero contar isso para vocês que eu me veio a cabeça agora. Vou até fechar a Bíblia aqui. Você fala muito. Falo muito, falo mesmo. Quando a gente estava para vir para cá para sentar, o Marcos ficou desempregado. E aí a gente foi morar numa casinha de fala, gente, ó, eu tenho história, viu? Se eu fosse contar, eu testemunho de um dia inteiro, mas a gente vai encerrar com essa. E a gente foi morar numa casa, minha mãe veio embora aqui para São Paulo, porque ela estava emocionalmente muito debilitada, minha irmã trouxe ela para cá, enfim. E a gente ficou lá se virando, porque já estava na hora também, né? Estava todo mundo de maior, com filho, já estava na hora de se virar sem mãe. E aí, a gente foi morar numa casinha lá, que alguém que eu nem conhecia, não sei, nem lembro mais o nome da pessoa, olha como é que eu sou engana. A gente foi morar nessa casinha, só que era do lado da minha cunhada, a irmã do Marcos. E o meu cunhado, que hoje ele faleceu, ele ia lá em casa, porque a gente não pedia. Eu nunca fui muito assim de pedir. E aí ele ia lá em casa e falava assim, tem comida? Eu falei, tem. Aí ele sabia que eu não ia pedir, que eu não ia dizer. Aí ele ia chegando na minha casa, ele abria a geladeira, ele me chamava de minha comadre, porque lá no interior do Maranhão todo mundo é compadre. Chamava minha comadre, tem comida aí? Eu falei, não. Ele falava assim, vou tomar água. Aí ele abria a geladeira, via que a única coisa que tinha era água. Minha geladeira parecia coco, só tinha água. E quando ele voltava com comida. Então foi uma pessoa que supriu muitas nossas necessidades. Então é isso que a gente tem que fazer, ler as entrelinhas. Começar a ver que se a gente observar, algumas vezes a gente vai começar a ver quem tem e quem não tem. Então assim, que Deus nos use para que a gente possa suprir as necessidades das pessoas. Mais uma vez eu peço para vocês, não por mim, mas que pelo poder do Espírito Santo a gente se dedique mais a trabalhar pelos outros. Cristo está voltando, que não seja a palavra que a gente ouça da boca de Jesus, que não seja de malditos, mas que seja de benditos, vinde, possuir por herança o reino que está preparado para a gente desde sempre. Amém. Amém. Acabou, Davi. Eu vou mandar você falar cada um. Ao céu, para fogo, detalhes de amor, há também lembrar descer a poesia do nascer, na beleza natural, meu contento digital, nessa mão que me enviou.
agradecer por todas as bênçãos que Tu vem nos concedido, pelos privilégios, te agradecer pelos mínimos detalhes que Tu tem cuidado de nós, pela nossa casa quentinha, pelo alimento que nós temos diariamente, por cada roupa, por cada par de sapato, porque Tu tem providenciado o que nós precisamos nos mínimos detalhes. Queremos Te pedir, Senhor, que nós possamos olhar para Ti em cada pessoa que não tem o mesmo privilégio que a gente tem, que as nossas mãos, a partir de hoje, sejam consagradas a Ti, para trabalhar em prol da Tua causa, para apressar a Tua volta, para levar o Teu amor, a Tua misericórdia às pessoas que estão aí nesse mundo a perecer. O inimigo tem devastado a humanidade, Senhor, tem acabado com os Teus filhos, tem feito do ser humano, que é a menina dos Teus olhos, farrapos. Quantas pessoas a gente vê aí peregrinando sem esperança, em desespero pelas ruas. Nós temos essa esperança, nós conhecemos a verdade da Tua vida, nós conhecemos a verdade da Tua bendita esperança, Senhor, da Tua salvação, conhecemos a verdade da eternidade, de uma vida melhor. Que as nossas mãos possam ir e levar não só o alimento físico, querido Deus, mas o alimento espiritual para essas pessoas que estão a perecer sem luz. Nos usa como instrumentos Teus. Sabemos que somos indignos, que somos falhos, mas nesse momento, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos, te dizendo que nós estamos prontos para Te servir e que nós queremos ser usados por Ti. Nos preencha com Teu Espírito Santo, para que nós possamos sentir o desejo, não de nós mesmos, mas pelos Teus méritos, de fazer com que as pessoas conheçam mais do Teu amor. Se até aqui nós fracassamos em fazer a Tua obra, que nós possamos continuar daqui para frente, agindo de acordo com o que nós conhecemos na Tua palavra. Que as nossas teorias se transformem em prática, que o nosso amor, Senhor, seja verbalizado, mas seja colocado em ação também. E que até que Tu venha, Senhor, que nós possamos ser cada dia mais solidários, mais missionários, mais desejosos do Teu amor, mais desejosos da Tua volta, e assim que nós possamos apressar o Teu conhecimento. Que nós possamos entender que cada pessoa que está lá fora, que o nosso próximo é tão digno do céu quanto nós. Que nós possamos entender que o preço que foi pago na cruz por mim, que eu possa entender isso, que o preço que foi pago na cruz por mim, foi pago por cada uma dessas pessoas que estão lá fora a perecer sem o Teu conhecimento. E que a partir de agora, nós possamos orar pelo derramamento do Espírito Santo na nossa vida, para que nós realmente sintamos no fundo do coração o desejo de realmente Te ver nas nuvens dos céus. E que nós possamos estar de pé na manhã da ressurreição, escutando a Tua doce voz, dizendo a cada um de nós: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que esse seja o desejo do nosso coração. É o que nós Te pedimos e Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.